pessoal, que a graça, que a paz do Senhor alcance você e sua família, principalmente nesse tempo tão atípico, que você seja consolado, que você seja ensinado pelo Senhor. Eu me chamo Brena Heiker, coordeno desde 2005 o projeto Ser, Sexualidade e Restauração ao lado do meu esposo. Somos naturais de Belém do Pará, mas hoje residimos em Minas Gerais. Deus tem nos chamado então para o ensino, capacitação da igreja, e também de outras instituições quando o assunto é sexualidade. Também sou professora há mais de 20 anos de língua portuguesa, não atuo mais na área e atualmente eu estou graduando em psicologia, mas todo esse currículo é nada diante da dádiva de ter sido feita e escolhida para cooperar com o Senhor. E por isso eu estou muito feliz, muito contente pelo convite do Ministério Luz na Noite para compor as discussões dessas reflexões em família, desse sexo em pauta, que é de fato uma iniciativa extremamente oportuna para esse tempo em que as pessoas estão ali confinadas, talvez diante de uma postura mais reflexiva, de restauração e olhar a sua família. Esse mês é o Maio Laranja, um mês extremamente oportuno para a temática que eu vou desenvolver com vocês agora. Me foi incumbido a tarefa de conversar com vocês a respeito da violência sexual debaixo de uma perspectiva de prevenção e de resgate. E de fato, o Maio Laranja tem sido um mês onde todas as ações têm sido voltadas para o enfrentamento e combate à violência sexual infanto-juvenil. Mas eu lembro vocês que o Maio Laranja precisa se converter, precisa colorir todos os dias do ano, todas as instâncias da vida de uma criança, porque proteger é para todo o dia. Quando pensamos em infância e pensamos na palavra prevenção, nessa antecipação, nesse chegar antes às dores, a palavra então ganha um status importante, certo? E eu queria então nesse nosso diálogo olhar duas frentes com vocês, trabalhar a prevenção e o resgate sob a lupa da infância e o resgate sob a lupa da adultez, ou seja, dos adultos que passaram por violência. Nesse diálogo breve eu pretendo fazer um 3D das nossas ações, das nossas atitudes diante dessas duas palavras e diante da realidade da violência. Para isso, eu gostaria de cimentar o início das nossas discussões aqui no texto de Mateus, capítulo 19, versículo 4. É uma fala de Jesus e o texto diz assim: Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as embaraçem, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Veja que grande lugar de dignidade o Mestre eleva as crianças. As crianças passam a ser parâmetro para que nós adultos adentremos os seus palácios. O Mestre, ele dignifica as crianças, ele considera as crianças, ele dá escuta às crianças e mais do que isso, ele dá a nós, os adultos, a função, a tarefa de aplainar essas veredas para que as crianças se aproximem dele. Nos é dado essa incumbência, nós os adultos sermos caminho plano para a trilha até o Mestre e não embaraço, e não treva. Devemos iluminar, dar clareza às crianças para que cheguem até o Mestre. Engraçado que essa faculdade que nós temos enquanto gente grande de proteger, ela traz no bojo o próprio significado da palavra infância. A palavra infância, ela vem do latim creare. Essa palavra creare traz a ideia de soerguimento, de um erguer-se para crescer. E para que a criança cresça, nós precisamos dar a elas bases sólidas, cimento sólido. Só podemos erguer algo debaixo de uma base sólida. E a prevenção abre esse precedente. Proteger abre esse precedente de lugar seguro para a criança, para que ela se desenvolva. Quando a gente protege,
nós erguemos, nós autorizamos, nós facilitamos o processo para que essa criança então seja alavancada. Nós não achatamos, nós alavancamos, nós não emaranhamos, nós desfazemos embaraços. E quando pensamos nos embaraços, como que prevenimos dentro dessa perspectiva de desemaranhar? A primeira coisa que temos que fazer é deixar de ser assessores ineficientes de Jesus. Porque mesmo crianças que não crescem no lar cristão, mesmo crianças que não têm o ensino a respeito da natureza de Deus, podem se aproximar dos traços dessa natureza na figura dos seus pais e mães ou dos seus cuidadores. Porque quando um pai e uma mãe dão a essa criança carinho, respeito, afeto, acolhimento, escuta, deixam de ser negligentes, quando eles nutrem, eles estão destilando a própria natureza de Deus. E a criança então se aproxima de traços da identidade que está nesse Criador. Então, pais e mães precisam fortalecer estruturas protetivas à infância no seu convívio, no seu dia a dia. Isso é desembaraçar, isso é dar condições de essas crianças caminharem por vereda segura. Uma outra coisa que é importante refletir nesse processo de desembaraçar para a prevenção é considerar a criança um ser que já é e que não será, ou que ainda não será. Quando olhamos a infância, nós pensamos, ainda não cresceu, ainda não tem o que aprender. Quando as crianças nos perguntam a respeito de onde vieram, nós resistimos a dar-lhes essa resposta. E quando nós resistimos de dar essa resposta, nós estamos dizendo à criança que ela não tem o direito de se localizar na sua existência. E é interessante porque até hoje nós, os adultos, padecemos para responder essas 3 perguntas. Quem sou? Por que estou aqui e para onde vou? E a criança também, dentro da sua estrutura cognitiva, dentro do seu entendimento, do seu nível de interpretação, também tem esse afã de saber de onde veio. E nós desconsideramos que essa criança tem o direito de ser, de existir, porque ela já é desde a vida embrionária. Nós também desembaraçamos quando damos crédito e legitimamos o que elas sentem, quando acreditamos nelas. Anna C. Salter, que é uma escritora muito famosa dentro da área de prevenção, com foco no perfil de abusadores sexuais, ela diz que nós não precisamos de mais leis de proteção à infância, porque já temos várias e elas são importantes, mas precisamos de pais e mães e adultos que deem crédito ao que elas dizem e que realmente olhem a realidade do jeito que ela é. Então, de fato, legitime sua criança, acredite nela, sabe? Dê a ela escuta, fale a respeito das inseguranças comuns da infância, dê a ela escuta a respeito dos seus medos. E quanto às crianças que infelizmente já passaram por violência, resgate lançando mão de leis, lançando mão da estrutura do sistema de garantia de direitos. Denuncie, Disque 100. Inclusive o Disque 100 sofreu várias reformulações. A ministra Damares outro dia falava sobre isso. O serviço está mais eficiente. Denuncie, vá até o conselho tutelar da sua cidade, informe-se, dê a essa criança condições de ser resgatada, condições de ser cuidada, condições de retornar a uma estrutura original, porque o resgate faz isso, você retira e dá a essa pessoa condições de se localizar na vida mínima que possuía. Então faça isso. E quando pensamos então no resgate na perspectiva do adulto, eu quero então trazer a ilustração de um filme. Esses dias eu revi o filme Forrest Gump, o contador de histórias. Se você não viu esse filme, te convido a ver. Claro que agora nós vamos ter vários spoilers, mas isso não vai te impedir realmente de acompanhar essa discussão e de depois ver o filme. Ali nós vemos a figura do Forrest como alguém que tem uma amiga muito preciosa chamada Jane.
E a Jane é uma criança muito solitária que cresce ali brincando com o Forrest, e o Forrest tem de fato algum atraso cognitivo, mas ele percebe que a amiguinha não gosta de voltar para casa. E ele percebe também que o pai era extremamente pegajoso, vivia beijando essas irmãs, e ele, como é um narrador, personagem, diz: eu não sei por que a Jane não gostava de ficar em casa. Então tem uma cena dela na infância que o pai aparece e ela ajoelha e reza. Ela diz: Deus, me faz um passarinho para voar bem longe daqui. E depois o filme sofre um salto no tempo e a Jane já está adulta, experimentando toda a sorte de comportamentos destrutivos, e o Forrest sempre sendo essa pessoa que em várias fases da vida funciona como um resgatador. O mais interessante, e essa é a cena que eu quero trazer para vocês, Jane volta à sua localidade adulta e numa caminhada ali pelos campos eles se deparam com a antiga casa dela. Claro, o pai certamente já havia falecido, a casa ainda estava lá, intacta, e ela de repente começa a colher várias pedrinhas no chão e começa a atirar na casa no intuito de fazer aquela casa ruir. E ela chora bastante e o Forrest está ali do lado dela. E ele traz uma frase emblemática. Ele diz o seguinte: eu tenho a sensação de que muitas vezes nem todas as pedras serão suficientes. De fato, para aqueles que passam por violência, talvez jogar pedras, lançar pedras, seja um caminho extremamente cansativo e que não traga resultados. Todavia, por vezes se faz necessário. O que é fantástico é que o Forrest está ali presenciando esse lançar de pedras, presenciando essa dor, essa espécie de sublimação, essa catarse ali que aquela personagem experimenta. E eu penso que como resgatadores, como aqueles que podem ser canais, sabe, de início de liberdade para essas pessoas que foram vitimados por violências, nós precisamos ter essa posição, precisamos deixar as pessoas terem liberdade para descarregar as suas pedras, por menores ou maiores que elas sejam. Nós não devemos minimizar a experiência das pessoas, nós não devemos desculpar aqueles perpetradores ou perpetradoras, nós não devemos dizer frases de efeito insanas para aliviar aquela dor. E assim existem tantas coisas que nós não devemos fazer, mas eu quero focar naquilo que podemos fazer, que é simplesmente sermos gratos por termos escolhido para participar de uma grande dor. Porque quando alguém te elege para contar algo, para retirar essa mordaça, e você sendo essa testemunha, você está se identificando com a própria natureza de Jesus. Porque a palavra diz, Isaías, que ele é homem de dores, ou ele era homem de dores, que sabia o que era padecer, e que por causa disso se compadece de nós. Então nós nos identificamos com essa atitude empática do Mestre, certo? De estarmos ali sendo suporte, sendo lugar seguro para essas pessoas que precisam da nossa ajuda. O mais interessante também é que mais adiante o Forrest casa com a Jane, eles casam e ele dá a ela condições de ser dignificada, de experimentar um casamento, de experimentar paz. E quando essa personagem vem a falecer, a primeira coisa que ele faz é demolir aquela casa. Ele vai um maquinário lá e aquela casa ela vai ao chão. E isso me traz uma ilustração, uma metáfora muito significativa. Nós não precisamos deixar os nossos memoriais de dor erguidos, certo? Aquela casa, ela era um memorial de dor, ela era uma marca de dor, um marco de dor. E quando aquele marco é demolido, isso nos diz, isso nos fala que nós não podemos e ao mesmo tempo não é necessário que essas estruturas de dor permaneçam erguidas. O bom de tudo isso é que quando caminhamos com Cristo, quando somos instrumentos dele, tanto para a liberdade de outros, quanto para receber dessa cura,
Deus tem um novo projeto arquitetônico para toda a casa que foi demolida. Deus não nos deixa no vazio. E isso é comprovado lá em Isaías 54, quando Deus diz aqui na figura do profeta: eis que eu edificarei você com turquesas, e eu edificarei os seus alicerces com safiras. E Deus continua dizendo aqui, certo? Farei de rubis os seus escudos e de pedras preciosas todos os teus muros. Ou seja, enquanto o material dessa terra é perecível, Deus ergue pessoas com pedras preciosas, com materiais preciosos, novos muros, novas casas, novas estruturas. E nós precisamos dar às pessoas essa esperança. Precisamos oportunizar caminhos, talvez indicar essa pessoa para recursos terapêuticos, né? Talvez oportunizar essa pessoa condições de ter um tratamento de saúde, mas para além disso, estar ali. Para além disso, evocar os raios de sol do sol da justiça. Eu gosto desse versículo de Malaquias. Malaquias 4 diz: para vós os que temeis o Senhor, vai nascendo o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Aqueles que passaram por violência sabem que esse senso de injustiça atrapalha a nossa visão, embaça o nosso olhar, e é necessário que o sol da justiça seja erguido e esses raios dele, né, comecem a adentrar nos lugares escuros e a derreter, sabe, os lugares gelados e sombrios que os abusos, que as dores provocaram. E você pode ser esse canal, esse lugar, esse facilitador para que esses raios do sol da justiça cheguem até essas pessoas. Então, eu oro, eu clamo para que essas palavras te encontrem e para que você saiba que você, se passou por violência, está nessa condição de ser reconstruído com pedras preciosas, com carbúnculos e safiras. E se você é esse que está atuando como resgatador de uma vida, receba do Senhor instrução, receba do Senhor graça para fazer aquilo que Ele mesmo te capacitou, que é amar. Que Deus te abençoe.